você quer entender de uma vez por todas quais são as diferenças entre um consórcio e um financiamento imobiliário? Você que está aí decidindo qual a melhor maneira para quitar teu imóvel na planta, que está ali o saldo devedor, mas não sabe qual escolher, consórcio, financiamento. Então, deixa eu te explicar que são duas modalidades, onde você pode parcelar a quitação do imóvel, ou seja, o banco vai quitar para a construtora o teu saldo devedor e você vai parcelar aquele valor ali com aquela empresa que você escolher. E mesmo sendo duas opções que apresentam semelhanças, né, como o fato de ser um parcelamento, elas apresentam várias diferenças. Então são essas diferenças que vão fazer você decidir qual é a melhor opção para você. E no vídeo de hoje eu vou te contar quais são as 5 principais diferenças entre um consórcio e um financiamento. Então fica comigo até o final desse vídeo e se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botão vermelho que está aparecendo para você aí na tela e pronto! Você vai fazer parte do nosso clube dos proprietários e proprietárias. Aqui no meu canal tem vídeo novo todos os dias, com muitas dicas e novidades para você que comprou um imóvel na planta ou está pensando em comprar um imóvel na planta. Eu sou a Maiara Barbosa do Seu Imóvel Pontual, sou especialista em quitação de imóvel na planta. E no vídeo de hoje você vai saber quais são as 5 diferenças entre consórcio e financiamento. E no final você vai decidir qual é a melhor opção para você para quitar ali o saldo devedor com a construtora quando o teu apartamento ficar pronto. Então o objetivo desse vídeo é te fazer entender quais são as diferenças e como elas podem te auxiliar na hora de quitar o teu apartamento. Então, que comecem as diferenças. A primeira diferença, talvez a maior delas, né? Tem duas maiores, mas talvez a maior delas seja o custo, né? O quanto você vai pagar por aquele parcelado, por aquele empréstimo que você está tomando do banco. No financiamento bancário, independente da tabela que você vai escolher ou que o banco vai te sugerir, né? Seja a tabela SAC, que é aquela tabela que você inicia pagando uma parcela maior e vem caindo, ou a Price, que às vezes até a própria construtora indica, vai ser cobrado uns juros nesse parcelado. E ele vai ser cobrado ali mensalmente sobre o valor que você retirar ali com o banco. E esse valor, esses juros, né, ele vai incidir ali todos os meses durante o prazo que você tiver de pagamento. É o famoso juros sobre juros. Hoje, né, nessa data que a gente está gravando o vídeo, as taxas do financiamento bancário, as taxas de juros de um financiamento imobiliário, elas estão ali entre 7% e 10% ao ano, né? Mas a tendência é que vá subir, porque a taxa Selic está subindo, então é muito provável que essa taxa não vai se manter por muito tempo. Então outras taxas também podem compor a taxa do financiamento, como taxa administrativa, seguro, entre outras taxinhas ali que estão dentro da parcela do financiamento bancário. É o que eles chamam de custo efetivo total, CET. Então vale a pena ficar de olho nessa sigla. No consórcio não é cobrado taxa de juros, é cobrado taxa administrativa. É uma taxa cobrada ali para a administradora ou banco gerenciar e administrar os créditos dos próprios clientes ali, dos consorciados, para aquisição e quitação dos imóveis. Essa taxa aplicada no consórcio, né, a taxa administrativa, ela é muito menor que a taxa de juros lá do financiamento. Hoje, as taxas administrativas aqui, elas partem aí de 1,67 ao ano. Eu disse ao ano, então 1,67 ao ano é ali o início de uma taxa administrativa. Outras taxas, porém, podem compor o consórcio, como por exemplo o seguro de vida, que a gente faz para não utilizar logicamente, mas ele será utilizado em caso de morte ou invalidez para quitar ali 100% do valor da dívida com aquela empresa. E também podem ser cobradas outras taxas, aí vai depender da empresa que você escolher, como taxa de fundo de reserva, taxa de adesão, que seria uma entrada ali no consórcio. Porém, estas taxas não são de cobrança obrigatória. Aqui comigo, por exemplo, a gente não tem nem taxa de fundo de reserva, nem taxa de adesão em nenhum dos planos. Então, basicamente, o consórcio, né, quando você contrata o consórcio, você tem ali uma taxa,
né, sobre o crédito que você vai quitar para a construtora, até 6 vezes menor que a taxa de um financiamento bancário. Então, vale lembrar que essa taxa, seja de juros ou a taxa administrativa, ela é calculada sobre aquele montante que você está retirando. Ou seja, o valor do teu saldo devedor, o valor que você está devendo ali para a construtora, ou vai dever depois de você terminar de pagar ali o teu fluxo de obras. Então, esse custo é o que você vai ter ali em cima daquele montante que você vai, de fato, emprestar do banco. A segunda diferença é o prazo de pagamento. Nos financiamentos bancários, o prazo mais utilizado é o de 360 meses, ou seja, 30 anos. Quem nunca ouviu falar de um financiamento em 30 anos? Se você já não fez, você conhece alguém que fez. Esse prazo é bem comum, pois com esse prazo a aprovação do crédito ali, né, é facilitada. Pois a aprovação, né, o banco fala, olha, eu te empresto, tá aprovado, é baseado no valor da parcela que você vai ter ali por mês. Então, quanto maior o prazo, significa que vai ser menor a parcela. Então, isso facilita a aprovação. Porque a parcela, né, a comprovação ali, ela tem que ser feita em cima de 3 vezes o valor da parcela. Então, a regra do financiamento é não comprometer mais do que 30% da tua renda declarada com o valor da parcela. Então, quanto menor a parcela, maior o prazo, mais fácil a aprovação do teu financiamento. Então, é por isso que os prazos mais comuns são esses prazos a perder de vista. Já no consórcio, os prazos de pagamento eles são bem menores. Por não ter juros, não tem a necessidade de você parcelar em um prazo muito longo, né? Então, você já tem ali uma parcela reduzida. Então, os prazos variam ali, os mais comuns, entre 10 e 15 anos. 120, 180 meses. Tem outros prazos, né? A partir, por exemplo, 12 meses. Mas aí a gente já está falando de um prazo reduzido, né? Se você colocar aí 15 anos de um consórcio versus 30 anos de um financiamento, a gente já está falando da metade do prazo. Então, como a taxa que incide ali nas parcelas, ou seja, a taxa administrativa de um consórcio é bem menor, é possível que você tenha ali um prazo reduzido, mantendo uma parcela acessível. Então, mesmo que você tenha ali em 15 anos o teu parcelamento, não quer dizer que você vai pagar o dobro de parcela, porque você está incidindo menos taxa ali no parcelado. A principal diferença aqui, então, é o quanto tempo da tua vida você vai decidir passar pagando ali um imóvel que ainda está sendo construído. Então, essa é a principal diferença na questão do prazo. Aí você pode estar perguntando, mas Maiara, eu contrato lá um financiamento em 30 anos e quito em 10, vou amortizando. Certo, você pode fazer isso, mas lembra dos juros? Então, se você contrata em 30 anos, o banco joga ali os teus juros nas primeiras parcelas. Então, faça uma simulação e verifica. Até 80% das primeiras parcelas são juros. Então, quando você amortiza, você está amortizando prazo e não custo. Então, tem que ver se vale a pena. Então, quando a gente fala no quesito prazo, um consórcio, né, a modalidade do consórcio, ela pode te fazer economizar até 20 anos de parcela. Então, é muita diferença quando a gente fala do quesito prazo. A terceira diferença é a burocracia, a famosa burocracia dos financiamentos. No financiamento, a aprovação do crédito se dá ali mediante a apresentação de alguns documentos, né? Ou seja, vários documentos que o banco vai ali pedir para você. Mas o principal, que é o que mais influencia ali, é a renda que você vai comprovar. A tua parcela mensal, ela não pode comprometer mais do que 30% da sua renda comprovada. Tem que ser comprovada, viu? Os bancos hoje não estão aceitando mais, por exemplo, movimentação em extrato bancário. Ou então, se você não comprovar isso, você não vai ter o crédito liberado. Logo, a comprovação, né, no financiamento, ela é um pouco burocrática. O banco também, ele tem ali uma análise, né, que vão levar em consideração outros fatores, como por exemplo, se você consome muito cartão de crédito, como que está o seu score, que é ali o histórico teu de pagamento, né, de todas as contas, se você tem outros financiamentos no seu nome, se você tem empréstimo consignado, tudo isso o banco consegue ali fazer um rastreio da tua vida financeira e vai ser levado em consideração na hora de analisar a liberação do financiamento bancário. Também vão ser analisados ali a documentação do imóvel e a sua idade. Então, a idade influencia no financiamento. Aqui também pode entrar, por exemplo, a questão que se sua renda não for suficiente
insuficiente, quer dizer, você não conseguiu comprovar a renda que o banco está pedindo, né? Além ali do valor, você pode ter que, além daquele valor pago que você já tem para a construtora, fazer um complemento de valor. É como se você tivesse que dar uma entrada, mesmo já tendo ali uma parte do imóvel pago para a construtora. Tudo isso para conseguir aprovar o teu financiamento. Aqui também você deve levar em consideração que se no momento em que você comprou o apartamento, lá atrás, lá no lançamento, quando ainda estava lá tudo na terra, e você fez uma simulação ali no stand, ou fez uma simulação pela internet de financiamento, e foi aprovado, estava tudo ok, vale você voltar e fazer uma nova simulação, porque os cenários dos financiamentos estão mudando muito rápido esse ano. Então, por exemplo, a taxa Selic, que é a taxa que comanda aí, digamos, os juros de um financiamento bancário, ela começou esse ano com 2% e já está em 6,25%. E a tendência é que até o final do ano ela aumente. Então isso quer dizer que as taxas de juros vão aumentar. E com as taxas maiores, você tem que comprovar mais renda, a parcela vai ficar maior, pode dificultar ali a aprovação. Então, muita coisa pode mudar do momento em que você comprou o imóvel até o momento em que você tem que pagar o saldo devedor ali para a construtora. A aprovação ali, né, a aprovação, a tua renda, o cenário dos financiamentos, tudo isso pode mudar. Então, vale a pena ficar de olho. No consórcio, por outro lado, na maioria das vezes, não é nem solicitado comprovação de renda para a liberação do crédito. Então, aqui com a gente já tem planos onde você não precisa nem comprovar a renda, porque o imóvel já é garantia. E nas poucas vezes em que será solicitada ali uma comprovação de renda, né, será feita uma análise de crédito, ela é um pouco mais flexível, né? Então você tem ali uma comprovação de renda mais facilitada, é considerado ali o teu histórico de pagamento, né? Quantas parcelas você já tem pago ali no seu consórcio, qual é o percentual que você já pagou do crédito que você contratou com a empresa. Então será analisado vários contextos para facilitar e diminuir a burocracia. No consórcio também é considerado a documentação do imóvel, mas pelo imóvel ser novo, né, você está ali com o imóvel novo, não tem muita análise, né, porque não tem proprietário anterior, então a própria construtora já indica, manda para a empresa todos os documentos. A idade no consórcio não influencia, então a análise, a burocracia no consórcio, ela é feita ali, a análise para cada cliente. Então aqui você já terá planejado com antecedência toda a quitação, né? No consórcio você faz essa antecipação, você faz esse planejamento antes da entrega do imóvel, então você consegue reduzir drasticamente os riscos que você tem relacionados à burocracia. A quarta diferença é a entrada. Nos financiamentos bancários, a entrada de um imóvel, né, por regra ali do Banco Central, ela deve ser no mínimo 20% do valor do imóvel pretendido. Isso é uma regra geral válida para todos os bancos, então todo mundo tem que seguir esses 20%. Aqui conta, né, você que está comprando imóvel na planta, vai contar o valor que você já pagou para a construtora. Aquele valor que você tem ali parcelado todos os meses, ele vai contar como entrada. A entrada, porém, pode variar dependendo da análise. Lembra lá da renda, do prazo que você escolher, dos juros, então tudo isso vai influenciar. Pois se os 80%, que é a regra geral ali, não forem aprovados, né, você não pode pegar ali 80% para quitar o teu saldo devedor, o percentual liberado, né, vai ser menor. Então isso quer dizer que a porcentagem de entrada tem que ser maior para totalizar ali os 100% do valor do imóvel. Então pode fazer com que a entrada chegue a 30%, 40%, 50% do valor. Então vale muito você ficar de olho no saldo devedor, porque o saldo devedor ele é atualizado pelo INCC. Você vê que todo mês vem ali uma correção no teu boleto mensal? Então isso também altera ali o saldo devedor. E na hora de você financiar, se não der ali os 80% na tua renda, você vai ter que complementar com o dinheiro do bolso para chegar no valor que o banco vai te liberar. Então, o valor do saldo devedor é o principal fator que vai alterar ali o valor da tua entrada. Então, o valor que você tem que pegar com o banco tem que ser compatível com a tua renda, e a diferença ou é o valor que você já pagou para a construtora, ou então você vai ter que complementar com recurso próprio. No consórcio, porém, não existe entrada. Você vai iniciar ali o teu projeto
projeto, o teu pagamento somente com parcelas mensais. Algumas empresas no mercado, elas cobram o que chamam de taxa de adesão, que seria ali uma primeira parcela maior ou as primeiras parcelas maiores. Isso seria uma antecipação, né? Você pegar ali a taxa administrativa e antecipar para as primeiras parcelas. Isso não é considerado uma entrada e sim uma parcela inicial maior, né? Porém, essa cobrança, né, não é feita por todas as empresas. Nós, por exemplo, não cobramos taxa de adesão em nenhum dos nossos planos para imóveis. Logo, então, é possível você iniciar ali o planejamento da quitação do teu imóvel na planta, né? Pagando somente valor de parcela. Então, você inicia ali pagando somente a parcela mensal. E isso independente do valor já pago para a construtora. Independente do se você pagou 20, 30, 50% do valor para a construtora, você inicia pagando somente o valor de parcela, né? A parcela do plano que você escolher ali. A quinta diferença é a liberação. Então, no financiamento bancário, né, passada ali todas as etapas que eu já listei para vocês aqui em cima, depois de aprovado o crédito, você ter visto a taxa de juros, o prazo, né? O valor, o banco vai disponibilizar o valor ali para você quitar a construtora em alguns dias. Salve ali algumas exceções, por exemplo, de utilização de FGTS, que pode demorar um pouquinho mais. Então, aqui você vai procurar um banco, né, quando a gente fala de financiamento bancário, você vai procurar um banco quando ali o imóvel estiver quase pronto, ou já pronto, a consultora vai te dar um prazo ali para você quitar, né? Então, você vai procurar no momento que já estiver ali nas retas finais. E depois de aprovado, né, você vai ter o ok ali do banco, o banco vai quitar a dívida e você vai iniciar, então, a pagar as parcelas ali de um financiamento bancário. No consórcio, a liberação do crédito através da modalidade do consórcio, ela requer um planejamento antecipado. Então, é necessário você ter esse planejamento e aderir ao teu plano de consórcio com antecedência, para que você consiga ali remanejar e verificar quando vai ser liberado o teu crédito. Pois as liberações do consórcio, elas são feitas via sorteio, via lance ou através do plano pontual, que seria uma liberação sem lance e sem sorteio. Mas independente da qual você escolher, você tem ali um prazo para aguardar, né, a liberação do teu crédito através do consórcio. Então, o consórcio, ele requer de você um planejamento antecipado. Isso quer dizer, em vias de regra, que se você optar pelo consórcio, se você quer economizar em até 20 anos de parcela, não ter que entrar no financiamento burocrático, você precisa começar antes. Então, você por um período vai ter ali a parcela do consórcio e a parcela da construtora. Você vai conciliar essas duas parcelas por um período determinado. Mas, Maiara, eu não consigo pagar as duas parcelas ao mesmo tempo. Então, calma. Já existem planos específicos onde você pode conciliar a parcela, você vai ter ali uma facilidade, iniciar com uma parcela reduzida, justamente para você conseguir conciliar as parcelas de uma forma mais fácil durante o período em que você estiver ali pagando a construtora, teu apartamento ainda estiver sendo construído. E isso vai variar ali, os planos vão variar dependendo da data que a construtora falou que vai liberar o teu apartamento. É fácil? Não, não é fácil conciliar duas parcelas e os outros custos da vida. Mas é o que eu sempre falo. Melhor você dar uma apertadinha, né, por enxugar ali os gastos, ver de onde você pode tirar, diminuir uma conta de consumo, por exemplo, por um ano ou pelo tempo que for determinado ali para você, e ter ali só mais 9 anos de pagamento, por exemplo, do que você chegar lá na frente, né, quando você tiver que quitar, porque uma hora você vai ter que quitar, independente da forma como você escolher, você vai ter que, né, ou quitar à vista ou procurar uma instituição que libere o crédito para você e ter que entrar no financiamento ali de 30 anos de parcela. E eu nem vou falar aqui dos custos, tá, que você vai ter, afinal a gente tá falando que as taxas que eu já citei ali no começo já falam por si só. No consórcio está pagando uma taxa 6 vezes medonha. Então, essas são as principais diferenças entre as duas modalidades, consórcio e financiamento. É claro que a melhor opção, qual é a melhor, Maiara? Para mim, é você que tem que decidir.
Porque tudo vai depender de quais são as suas intenções, quais são os seus objetivos, o que você vai levar em consideração na hora de escolher, né? Afinal, é você que está aí do outro lado, você que tem ali o imóvel, você que sabe aonde o calo aperta ali, né? Então você sabe quais as opções é a melhor para você. Então você deve levar em consideração, você quer pagar uma taxa uma taxa menor? Você quer pagar, por exemplo, em mais tempo ou menos tempo? Você precisa de uma flexibilidade maior na questão da comprovação de renda? Você é um autônomo, não comprova toda a renda ali, ou você é um profissional liberal e também não comprova toda a renda e o financiamento já dificulta? Ou você não eu não quero esperar, eu tenho que ter essa liberação de crédito mais imediatista. Então tudo vai depender do que você quer. Então vale sempre comparar as duas opções e ter ali as duas opções na mesa para você chegar na melhor opção para você. Então é isso, eu espero ter te ajudado a entender melhor como que funciona as principais diferenças entre um consórcio e um financiamento bancário. São duas opções onde você vai utilizar um crédito de uma empresa e vai quitar ali o teu saldo devedor com a construtora, vai quitar teu imóvel na planta e vai substituir as parcelas que você tem hoje de um parcelamento ali direto com a construtora por um parcelado de um prazo ali que você vai determinar, seja de 30, 10, 15 anos e com o custo que você contratar. Então eu espero ter te ajudado a entender melhor as diferenças. Foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!